Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 8, do versículo 1 ao 4, Mateus 9, do versículo 1 ao 17, Mateus 12, do 1 ao 21, Marcos 1, do 40 ao 45, Marcos 2, Marcos 3, do 1 ao 21, Lucas 5, do 12 ao 39 e, por fim, Lucas 6, do 1 ao 19. Facinho a nossa leitura do dia de hoje, viu? Então, já te convido para ficar com a gente até o final, porque no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá bom? Então, já te convido para você abrir aí sua Bíblia em Mateus 8, do versículo 1 ao 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Mateus 9, do versículo 1 ao 17. Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Mateus 12, do versículo 1 ao 21. O Senhor do Sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las.
Os fariseus, vendo isso, lhes disseram: Veja, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, são considerados inocentes? Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Se soubessem o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios. Não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Depois de sair daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar para matar Jesus. Marcos 1, do versículo 40 ao 45. A cura de um leproso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Marcos 2. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela cobertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: Por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. O chamado de Levi.
Jesus saiu outra vez para a beira do lago. Toda a multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Ao sair dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava reclinado à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus é interrogado sobre o jejum. Quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia, então, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá as odres. E tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. O Senhor do Sábado. Aconteceu que, certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhes perguntaram: Veja bem, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com necessidade e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. E acrescentou: O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 3, do versículo 1 ao 21. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem de mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus é procurado por uma multidão. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças
ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. A escolha dos 12 apóstolos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12, que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Acusação contra Jesus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Lucas 5, do versículo 12 ao 39. A cura de um leproso. Estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue pela sua purificação a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus cura um paralítico. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: Por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Estavam cheios de temor e diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele lhe disse: Siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles.
Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção reclamaram aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus é interrogado acerca do jejum. Eles lhe perguntaram: Por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Jesus lhe respondeu: Vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então contou-lhes esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Lucas 6, do versículo 1 ao 19. O Senhor do Sábado. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Noutro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. A escolha dos 12 apóstolos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Bênçãos e ais. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espírito imundos ficavam curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí cheia de acontecimentos, né, e relatos do que Jesus fazia, né, com
junto dos discípulos e também ali intrigando os fariseus e os mestres da lei, né? Exatamente. E foi a leitura de três evangelhos, né? De três livros aí, mas contando todos quase aí as mesmas histórias, né? Tem hora que você até lê achando que é um Ctrl+C, Ctrl+V ali do que está Verdade. acontecendo, mas é legal da gente ver, né? Como a Sayuri já falou outras vezes. A gente não vem lendo Lucas seguidinho, não vem lendo Mateus ali. Mateus, a gente leu Mateus 8 hoje e não lemos Mateus 7. Então, assim, legal da gente ver que a Bíblia ela tem, né, algumas táticas, vamos dizer assim, melhores, né, para serem lidas. Não é que se você lê ela normal você não vai entender nada, não vai fazer sentido. Não é isso. Mas ela foi colocada em algumas ordens que fogem um pouco da ordem cronológica certinho de como aconteceu as coisas. Então é legal de ver também isso, que mostra, né, nos evangelhos, repetindo, né, colocando todas essas mesmas fatos ali que aconteceu. Exatamente. E também, gente, lembrar, né, que naquele tempo não existia celular para você gravar, não existia caderno em si para você ficar ali do lado fazendo anotações. Então, principalmente de The Chosen, né, a gente vê que Mateus andava com uma mochilinha ali, uma bolsa de lado e tinha, parece tipo uma tábua e ele escrevia. E não era todo momento que ele escrevia também, né? Ele relatava alguns acontecimentos que ele estava presente. Mas o que dá a entender também desse Novo Testamento é que chegava um certo momento onde eles se recolhiam para casa e relatavam ali. Então, por isso que Mateus mesmo, né, hoje que a gente leu Mateus 8 do 1 ao 4 e logo em seguida Mateus 9 do 1 ao 17, contando quase o mesmo episódio, né, sobre a cura de um paralítico, sobre a lepra, né, que seria, vamos dizer assim, uma cura que Cristo fez, né? Então, para a nossa leitura, esse plano de leitura, né, ele compila junto os mesmos acontecimentos e acontecimentos parecidos. Então, olha, para vocês lerem e ficar melhor o entendimento, vamos ler aqui assim e depois, junto com outro acontecimento, a gente lê os outros restantes. Então, vai montando uma sequência lógica para a leitura, né? E aqui, gente, Mateus 8, 1 ao 4, ele fala sobre a cura de um leproso. E isso a gente viu também em outro evangelho também, tanto de Marcos como de Lucas. E aqui, né, gente, no nosso início de leitura, que foi Mateus 8, do 1 ao 4, fala de Jesus curar um leproso. Esse episódio a gente leu também em Marcos 1, do 40 ao 45 e em Lucas 5, do versículo 12 ao 16. Foi o mesmo episódio. E esse episódio, né, gente, é o momento onde Jesus estava descendo do monte. Em Marcos, né, 1, do 40 ao 45, ele fala um pouco mais detalhado, né? Mateus aqui, ele é bem diretão nesses 4 versículos. Mas em Marcos 1, ele fala, né, que Jesus estava caminhando e esse leproso se aproximou dele e ainda teve a fala, né? Se quiseres, podes purificar-me, né? Ele reconhece esse poder de Cristo, né? E Jesus vai, e com compaixão, né? Ele vai muito claro ali no versículo 41. Cheio de compaixão, Jesus estende a mão e toca nele e diz: Eu quero, né? Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então aqui a gente vê esse tamanho da glória do Senhor, né? Que o Espírito de Deus caminhava nele, né? Ele estava nele, então ele tinha esse poder e, querendo ou não, deixava toda a multidão ali pasmada, né? Porque imagina, a lepra imediatamente sai. E naquele tempo, acho que essa lepra, né, podia ser aquelas feridas firulentas assim. Então era algo feio que tinha que deixar eles separados. E você vê algo sendo reconstituído, é como se fosse até mesmo um filme de super-heróis, né? Essas coisas assim. Mas isso era real, acontecia, né? E acontece até hoje, né? Nós temos o poder do Espírito Santo conosco também.
E é legal nessa parte do leproso que Jesus ainda pede, né, para ele ir até o templo, mostrar, né, a cura dele para os sacerdotes, né, e oferecer ali a purificação que Moisés ordenava. Então, assim, eu acho isso daqui legal, que Jesus podia ter falado da mesma forma que depois Jesus fala, ó, porém, não conte isso a ninguém, só vá e faça isso ao templo. E aqui Jesus mostra, ele podia ter falado, ó, você já está liberado, vai e segue a sua vida. Mas aqui ele ainda pede para esse leproso continuar seguindo as ordenanças que Moisés tinha deixado, né? Então, ir lá, mostrar para os sacerdotes tal, e fazer ali o seu sacrifício, porque era isso que Moisés tinha ordenado lá em Levítico, né? Quando uma pessoa tinha lepra, ele tinha que ficar afastado, ele tinha que sair do meio do povo, não podia conviver junto, porque essa lepra podia passar, ele era visto como uma pessoa impura, como um sinal que Deus tinha colocado naquela pessoa da impureza, então eles tinham essa visão e que depois, né, de ser restaurado, da lepra sair, eles tinham que fazer esse sacrifício. Então Jesus pede, vá e continue mantendo, né? Não, tipo, não foge ainda, né? Continue. A gente tá, é como tá assim, estamos numa transição da antiga aliança para a nova aliança, né? Não vamos ser drásticos, né? Exato. E é legal que fala, né, que Jesus fala para ele ir lá, fazer isso, mostrar para os sacerdotes e que não era para ele contar para ninguém, que era para ele ficar ali quietinho, Quietinho. né? Mas fala aqui que até em Marcos 1,45 fala ele, né, o leproso, porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. E foi por isso, né, que Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava de fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Uma coisa que me chama atenção nessa parte da lepra aqui, né, e até algumas outras, que Jesus nunca queria que as pessoas viessem a ele só por causa da cura, né? Queriam que viessem até ele para saber realmente o que ele tinha para falar, o que ele tinha para entregar, o que ele tinha para ensinar. Mas assim, ele usava a cura, né? E deixa claro isso, que ele usava a cura para que as pessoas pudessem crer nele, né? Tipo, eu tô falando aqui que essa cadeira é azul. Ah, tá, mas não é azul. Mas se eu demonstrar de alguma forma que eu tenho um poder, você vai falar, opa, ele tá certo, porque ele é maior do que eu, ele tá conseguindo mostrar e curar uma pessoa, então ele já começa a ser é, Superior, né? superior e visto, né? Tipo, ouvido com mais atenção. Tipo assim, peraí, esse cara aí não é qualquer um, não. Você tá falando que aquela cadeira é azul, então ela é azul. É tipo isso. É. E também esse fato, né, de sair contando e tudo mais. Gente, imagina também você viver separado, aonde as pessoas não podiam se aproximar de você e você não podia aproximar das pessoas, que as pessoas te isolavam, né? Imagina quando você ficar curado e tudo, se você não vai sair contando para todo mundo ou tentando abraçar todo mundo, porque era algo que você não fazia, né? Então, esse fato a gente vê também com outras pessoas que em filmes, né? É mais lúdico também, porque é aquela pessoa que não conseguia enxergar, o que ela vai sair falando? Meu Deus, agora eu enxergo, agora o mundo tem cores, né? Então, era esses acontecimentos que aconteciam com as curas, né? Os milagres que Jesus fazia em meio aos israelitas, aos fariseus, aos publicanos e tudo mais. Exato. E depois nós lemos Mateus 9, do 1 ao 17. E ali vai passar também, esse do 1 ao 17 vai falar sobre Jesus curar um paralítico, o chamado de Mateus, e Jesus é interrogado acerca do jejum. Então, esses três títulos a gente também leu, né, em Marcos e Lucas, né? Então, a gente vai falar aqui na ordem da leitura, mas aquilo que a gente já tratou nos outros evangelhos, a gente vai pular depois, né? Então, aqui ele fala sobre, no começo de Mateus 9, sobre Jesus curar um paralítico. E aqui em Mateus não detalha que isso que é legal, né? Da gente ler os outros, porque tanto em Marcos e Lucas vai falar que esse paralítico teve que vir pelo telhado, porque Jesus estava sentado falando ali com as pessoas, né?
e veio esse paralítico Uma casa, né? e veio esse paralítico através de uma maca, né? Igual maca de jogo de futebol, que é maca normal, né? E 4 pessoas carregavam ele. E tava tanta gente em volta que eles não conseguiam chegar perto de Jesus. E eles olham e falam assim: meu, vamos pelo telhado. Isso é outra coisa legal. Não é simples, gente. Não subiram. Tipo assim, às vezes a gente fica imaginando, mas como que vai subir com um paralítico pelo telhado? Tem muitos filmes, né, que mostram isso, que as casas dos israelitas, eles tinham tipo você subia por fora da casa, uma escada, e eles faziam tipo uma laje na qual eles estendiam roupa, na qual eles brincavam às vezes com os filhos. Era um lugar de lazer para eles. Era tipo como uma varanda para eles, um quintal para eles. Era essa parte de cima da casa. Então ela ficava de fato do lado do telhado da casa, né? Então é legal da gente ter essa noção. Em alguns filmes retrata isso para entender como era mais fácil, às vezes, eles subirem, né, por essa laje e ir até o Telhado. telhado da casa. Então fala que eles sobem, vão até o telhado, abrem, fazem uma abertura no telhado e desce o aleijado por esse telhado. Então imagina, tipo, Jesus está ali falando, tal, que todo mundo de repente começa a descer uma pessoa pelo telhado. E é legal essa parte porque ele fala, né? O que Jesus fala primeiro é o teu pecado, né? Ali no, até em Mateus 9 no 2 fala: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. E aquilo já levanta, né? Ali mostra que os mestres da lei, os Os fariseus, escribas, né? que estavam ouvindo ele também à distância, já começa a levantar ali uma, né? Tipo assim, este homem está blasfemando. Como, né? Ele pode falar que ele pode perdoar os pecados? Somente Deus pode perdoar os pecados. E é legal que tanto em Marcos e Lucas fala também que esses homens não chegaram nem falar em alta voz. Eles estavam, tipo, cochichando, falando até em mente deles. E ali fala, conhecendo Jesus, seus pensamentos. Isso é legal, gente, de entender, assim. Jesus, ele não era que, nossa, ele podia ler a É um mente. mago, tem a bolinha de cristal ali, vou entender. Exatamente. Ele tinha... Ele conhecia o coração. o Espírito Santo revelava essas coisas para ele. Eu não sei se já passou isso com vocês, mas tipo assim, você está sentado em alguma coisa e o Espírito Santo te incomoda para falar alguma coisa, né, para alguma pessoa. Você não sabe nem o que aquilo faz sentido, para você não faz sentido, mas para outra pessoa faz. Então é a mesma coisa aqui, não é tipo nada extraordinário. O Espírito, né, que habitava em Jesus, lógico que com um poder muito maior, mas é deixado pra gente e a gente testifica desse mesmo espírito. Então, tipo, às vezes a gente sente aquele, tipo assim, um incômodo, é como, tipo assim, nossa, eu preciso falar isso, mas, tipo, não faz sentido, né? E aqui é a mesma coisa. Jesus conhece esse pensamento através da revelação do Espírito Santo, né? E fala ali para eles, né? Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? E o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Né? Então ele está indagando. Imagina que tem um monte de gente ali, um monte de gente não está entendendo nada do que ele está falando, porque está falando assim: nossa, a gente nem está indagando isso, né? Nós estamos aqui ouvindo o Senhor. Mas isso era uma fala para. Direta para os fariseus e os Ex escribas que estavam ali, né? exatamente. E ele mostra, tipo assim, gente, o que é mais fácil? De fato, é bem mais fácil você falar: os seus pecados estão perdoados, do que falar levante-se e ande. Porque a partir do momento que você fala levante-se e ande, você Aquela teria pessoa que tem que ter curado. tem que ter curado, tinha que demonstrar que ele foi curado, que ele tinha que levantar e andar. Então ele fala: o que é mais fácil? Eu estou falando uma coisa que, tipo assim, vocês não conseguem ver carnalmente. No entanto, eu estou falando algo que está acontecendo de forma divina. Tipo, eu estou perdoando o pecado desse homem, né? E daí ele fala, no entanto, né? Ele fala, no entanto, para que vocês creiam, né? Que o Filho do Homem está aqui, que sou eu, né? Jesus ali quem está falando. Eu vou falar agora para esse homem, levante-se e ande. E o homem levanta e anda, pega a maca dele e sai ali, né? E mostra que todo mundo fica tipo assim, meu Deus, nunca nós vimos nada desse tipo antes. Isso, né, é extraordinário. E o legal é que ele finaliza, né? E todos começam a louvar e adorar a Deus.
Então, essa é uma característica muito bacana nos milagres de Cristo, né? Ele deixava muito evidente de quem era o poder, né? Era do Pai. Então, em nenhum momento trazia essa glória para ele em si, né? Então, as pessoas reconheciam quem ele era, né? Vamos dizer assim, o tamanho do poder que ele tinha, mas agradecia a Deus, né? Porque essa cura ali aconteceu e não foi para aquelas pessoas, né? Mas aquelas pessoas louvaram a Deus, né? Isso que eu achei bem bacana, esse fechamento desse acontecimento do paralítico. Isso é verdade. E Mateus depois continua do versículo 9 ao versículo 13, falando do chamado de Mateus, né? Então aqui, inclusive, é quando realmente, né, o autor do livro Mateus é chamado para ser um discípulo, um seguidor ali de Jesus. E é legal, né, de contextualizar aqui, tanto em Marcos e Lucas, ele coloca o chamado de Levi, né? Mas é um outro nome que Mateus também era conhecido porque ele era um levita, ele era da descendência dos levitas, o pai dele era um levita e tal. Então por isso que chama também como o chamado de Levi, mas é Mateus, gente. E por isso que também em filmes e tudo mais, a gente vê que os próprios discípulos eram contra Mateus, assim, né? E falava que ele era um traidor. Por quê? Ele era um dos deles, né? Israelita e tudo mais, só que ele cobrava impostos. Então, vamos dizer assim, usurpava, né? Arrancava dinheiro dos próprios irmãos. Então, por isso que eles tinham essa rixa com os publicanos, né? Que publicanos aqui é os cobradores de impostos. Então, quando fala como você come com esses publicanos, é porque aquelas pessoas não apoiavam em si, né? Apoiavam entre aspas, né? Não faziam bem para os israelitas, porque eles, do que ajudar com as finanças dos israelitas, não, eles iam lá cobrar uma parte daquelas finanças. Então, por isso que tinha esse olhar ruim, né? Sobre os publicanos e até mesmo de você partilhar algo com os publicanos, que foi o que aconteceu aqui nesse episódio, né? Que depois do chamado tudo, né? Mateus faz um banquete na casa dele. Isso é mais explicado lá em Lucas 5, do 27 ao 32, né? Fala que é o próprio Mateus, né? O Levi faz um banquete e chama além dele, né, outros publicanos, pecadores e tudo mais, e Jesus come à mesa com ele, além dos discípulos juntos, né? E é legal de entender também esse chamado de Mateus, gente, porque mostra aqui, né, que Jesus passa pelo lugar, ele estava trabalhando, ele estava ali no que eles chamam, né, de coletoria, e fala, siga-me. E Mateus simplesmente levanta e segue ele, né? E é legal da gente entender que essa coleteria, né, essa coletoria, era um lugar que era uma caixinha, né, que ele ficava ali cobrando esses impostos com ordens, né, como a Sayuri falou, dos publicanos, com ordens romanas, que tinham que pagar os impostos. Era assim que funcionava, né? E ficava um guarda ainda junto com ele ali, cuidando para que ninguém viesse bater naquela pessoa, né? E mostra uma coisa muito interessante: o salário dele provavelmente era um salário muito bom. Provavelmente, assim, pelo cargo dele ali da cobrança, ele tinha um ganho significativo. E Jesus simplesmente chega e fala assim: siga-me. E ele vai. E em alguns filmes mostra que não é uma coisa tão simples, gente. É você abandonar tudo. É você abandonar, imagina, Seu status, o querendo ou o seu não, né? status, um salário, tipo, gigantesco. E você tá no horário seu de trabalho. É tipo 3 horas da tarde, tá lá um monte de coisa para você fazer. Alguém passa, né, e fala: siga-me. E você fala: beleza. Fechou e, tipo, vai embora. Então, tipo, mostra aqui como Mateus tinha essa sede de seguir Jesus também, né? Isso é uma coisa legal. Provavelmente Mateus já tinha ouvido falar de Jesus, ou já tinha até visto ele, já tinha, tipo, os rumores já tinham chegado nele, e é legal de ver, assim, que Mateus ali, como a senhora falou, por um momento, sendo um traidor do próprio povo dele, né? Sendo ali uma pessoa que cobrava os impostos, nesse momento, tipo, ele larga tudo, ele larga o status dele, larga a profissão dele, A larga mordomia que ele a tinha também, né? mordomia e vai seguir Jesus, né? Então eu acho isso bem bacana.
E depois, né, nessa parte que a senhora já falou de Jesus sentado na casa de Mateus, comendo com os publicanos, é como, tipo, teve uma festa ali, né? E nesse momento ali, quando começa, né, os rumores falando assim, uai, o seu mestre agora come com os publicanos e pecadores? Que tipo de mestre, vamos dizer assim, mestre judeu é esse daí? Os judeus não fazem isso, né? E a resposta de Jesus é muito legal, que ele fala, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, essa é uma fala que eu acho muito legal, gente. Jesus não veio para aqueles que, vamos dizer assim, Estão bem, né? estão bem, né? Tipo, imagina nós sendo pais, né? Você é pai e tem dois filhos. Você tem um filho que está doente e um filho que está bem. O que que você vai deixar, o que que você vai focar no seu dia? No filho que está bem, que está tranquilo, pulando, brincando, ou no filho que está doente e precisa da sua atenção? É essa a visão de Deus. Deus é o pai, né? A visão dele é para com todos. A preocupação maior, né, de um pai é com o filho que está doente. É com o filho que está com febre, é o filho que está com diarreia, é o filho que não quer comer. É essa. Não é que, nossa, eu prefiro um, eu prefiro o outro. Se um tá bem, se um tá pulando, tá alegre, tá tudo bem, deixa ele lá, tipo assim, ele já tá bem, deixa eu focar nesse que tá doente. E é isso que Jesus mostra. Eu vim para o que está doente, não para o que está bem. O que está bem, tipo assim, a vida dele já está caminhando, ele já está, tipo, vamos dizer assim, abençoado, ele já está ali com no caminhar legal dele. Deixa eu cuidar, deixa eu ter um pouco de atenção. É para aqueles que estão mal. Ele até coloca ali: eu desejo misericórdia, não sacrifícios. Não é o que tá bem, vamos dizer assim, gente. Ele vai lá e vai dar o sacrifício dele, diário, tá tudo maravilhoso. Mas o que ele deseja é misericórdia, você ter compaixão com aquele que está ruim, não os sacrifícios. Então, isso é legal da gente entender. E até mesmo essa parte de estar bem de saúde, né? Até entra para ser aqueles que estão suficientemente bons, né? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não tenho pecado, eu tô bem, eu tô. Não adianta você ficar falando nada, que essa pessoa ela não está aberta para melhorar, ela não está aberta para ouvir a verdade, né? Agora, aquela pessoa que reconhece que a vida dela não está suficiente, que algo está errada, essa sim tem abertura para que Jesus entre, né? Então, essa parte de saúde também é como se fosse isso, né? Eu preciso estar falando com quem quer me receber. Agora, quem acha que é superior, quem acha que é o sabichão, quem acha que tá super bem, eu não vou nem perder meu tempo, porque senão seria murro em ponta de faca, né? Aquele que não adianta, eu vou perder meu tempo. Então, eu prefiro perder o meu tempo com quem realmente me deseja. Então, aqui não é nem essa questão assim, o médico vai estar com a saúde e tudo. Jesus usava muito parábolas. Então, aqui seria isso, de perder tempo com quem realmente está aberto a ele. E se quem está aberto a ele é os pecadores, eu me sento com os pecadores para levar o arrependimento deles. Agora, se vocês não estão, né? Eu desejo misericórdia para vocês. Então, isso é o legal da gente entender, né? Que é preciso que a gente esteja quebrantado, né? Se a gente acha que está sempre bom, seria aquele copo sempre cheio. Nunca você vai conseguir entrar coisa nova. Agora, aquela pessoa que nunca acha que está bem, não é por não se achar suficiente, mas sempre vê que ela pode melhorar, sempre pode entrar mais água limpa, né? Ela pode estar se enchendo demais. Agora, se você acha que você tá super bom, nunca entra nada bom para você mais, né? E por último, né, na parte de Mateus ali, ele fala: Jesus é interrogado acerca do jejum. E também a gente leu isso em Marcos 2, numa parte ali de Marcos, e também em Lucas 5. E também é uma parte muito bacana, porque aqui mostra que os discípulos de João Batista vêm questionar Jesus, né? E ele coloca ali, por que nós, né, esses discípulos, e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Então isso é eles perguntando ali direto para Jesus, né?
E é legal da gente entender, gente, que João Batista, de fato, quase que a vida dele era um jejum eterno, assim, vamos dizer mais ou menos assim, mas ele vivia no deserto e ele fazia, né, ele quase tinha ali os períodos de jejum. E João Batista, ele vem antes, né, de Jesus Cristo, ele tem um caminhar ali, um mover de um chamado antes, né, de Jesus Cristo, até para abrir esse caminho. E o fato, né, dele jejuar tinha algumas explicações. Realmente ele jejuava esperando a vinda do Cristo, do Messias. Então, tipo assim, ele jejuava pedindo aí um discernimento de Deus, uma orientação de Deus das coisas que ele deveria fazer e, tipo, suplicando para Deus da vinda desse Messias que estava à beira de chegar. Então, assim, a gente sabia ali como era a relação de Jesus com João Batista, mas a gente vê que é a partir do batismo de Jesus que João Batista também reconhece que ele é o Cristo, que ele é o Messias. Mas ele fazia esse jejum. João Batista também sofria de muita perseguição, então ele sempre estava ali praticando jejum e os seus discípulos também praticavam junto, acabavam seguindo esse, esse costume dele. No entanto, a resposta de Jesus para eles é: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? E isso é uma coisa interessante. É tipo assim, se você tá bem, né? Se você tá com, imagina você tá sentado com Jesus, né, do lado dele, qual que é o motivo por qual você estaria jejuando? Então é isso que Jesus deixa muito claro. Tipo assim, se os convidados, você tá numa festa, quem vai numa festa, né, sei lá, é o convidado de uma festa e fala, olha, eu vou, mas eu vou jejuando. Tipo, é um momento de alegria, é um momento de você comemorar, é um momento de você comer, porque o comer e o beber é você também, é um exemplo de você glorificar a Deus. Quem nunca comeu uma comida maravilhosa e falou assim, meu Deus, isso é maravilhoso, isso daqui é, tipo, diferenciado. É a mesma coisa. Então, Jesus responde isso, tipo assim, como podem os convidados do noivo ficar de luto? É porque o jejum, isso que ele coloca, o jejum é como você ficar de luto. Você ficar, tipo assim, suplicando a Deus por algo, né? E ele coloca, como pode ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. É legal isso. Jesus coloca que o jejum não é errado, não é que nossas práticas, né, dos discípulos dele estavam errados e do de João Batista estava certo. Não, mas precisa ter um entendimento por qual motivo eu estou fazendo o jejum. Se a sua vida está maravilhosa, um exemplo, você conseguiu alguma, tipo, Deus te abençoou com alguma coisa, ou sei lá, seu filho nasceu, você está todo feliz da vida. Qual que é o motivo de você estar jejuando? Era para você estar glorificando, era para você estar alegre, comemorando. Então não é todo o tempo, né? Nossa, vou jejuar aqui 2 vezes na semana, porque os fariseus eles tinham costumes de jejuar 2 vezes por semana e tinha jejuns que tinham que ser praticados 3 vezes ao ano. Então, tipo assim, era quase como rituais. E é isso que ele termina ali falando, né? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Então, o que é aqui Jesus está mostrando? Está vindo uma nova aliança, né? Que é legal da gente entender, né? Essa nova aliança, ela só existe de fato depois da crucificação e ressurreição de Cristo. Então, ele está dizendo já aqui para o povo, ó, está vindo uma roupa nova, está vindo um vinho novo, está a chegar uma nova aliança. E não dá para você casar a nova aliança com a velha aliança. Então não dá para você continuar seus ritos de fazer jejum ali 2 vezes na semana ou jejum 3 vezes ao ano. Então, tipo, na Páscoa, antes da Páscoa, eu tinha que fazer jejum. Um exemplo disso. Ele falou: o jejum não é, gente, do jeito que os fariseus estão fazendo, do jeito que foi ordenado. Não é um ritual, né? Tipo, eu tenho que jejuar. Não. Está vindo o momento na qual vocês têm que ter um entendimento do jejum e praticar ele de forma correta, de forma coerente. Vamos usar um exemplo de Davi, né? Quando o filho dele lá com a mulher de Uris, né, Betseba, estava muito doente.
Ali, Davi ficou suplicando ao Senhor, tipo, orando ao Senhor, e com isso ele jejuou também, porque ele não queria nem comer, ele não tinha nem fome, ele não estava nem com vontade, ele estava quase ali entristecido e pedindo, Senhor, por favor, tenha misericórdia da vida desse menino, tenha misericórdia de mim, perdoa pelos meus pecados. E ali ele jejuou. Mas entenda, gente, que ele jejuou não como, tipo, eu vou fazer um jejum. Não, mas era como um desespero e ele não tinha nem vontade de comer. Ele queria só ficar ali suplicando ao Senhor. Então, ter esse entendimento, né, de como deve ser feito o jejum. E é isso, né, que Jesus vem, tipo assim, olha, não é, não, hoje é terça-feira, eu faço jejum toda terça e quinta, eu fico 12 horas sem comer. E, tipo, pra quê? Por que está fazendo isso? Qual que é o sentido, né? A gente vai ver depois, é interessante, Paulo jejuando, né, mais pra frente, quando ele sai com uma missão. Então, tipo, eu vou fazer aqui um evento, né, para a igreja, tal. Nossa, eu vou jejuar, pedindo aqui, suplicando para Deus que ele esteja envolvido, que a presença dele esteja aqui, que ele me oriente, porque vai ser uma coisa muito grande, é uma coisa para, tipo, muitas pessoas. Ou eu vou sair uma viagem missionária, vou fazer um jejum. Então, é isso, né, que a gente tem que entender. Jejum não é uma coisa banal que você tem que fazer, tipo, ali estipulado e, tipo, aquilo sem significado nenhum. Exatamente. E depois a gente leu ali Mateus 12, né, do versículo 1 ao 21. Do versículo 1 até o versículo 8, fala ali sobre os discípulos apanharem espigas no sábado, né? Que também foi falado em Marcos 2, do 23 ao 28, e em Lucas 6, do 1 ao 5. Aí a gente também falou sobre Jesus cura a mão ressequida de um homem e grandes multidões seguem a Jesus. Então, aqui, né, falando sobre essa parte deles apanharem a espiga no sábado. Esse momento, gente, o que é bacana de ser visto, né, é essa atitude e comparação também do que Jesus faz nesse ato dos discípulos, né? Eles estavam caminhando e eles debulharam, tiraram e comeram o que era necessário, né? Eles não estavam apanhando para levar para casa, como se fosse um roubo, não era. Eles estavam caminhando e estavam com fome. Ponto. Até aí você olha assim e fala, cara, normal, né? Se eles não têm comida, tem ali, tudo bem. Só que na lei dizia que no sábado não podia. E naquele momento, Não podia colher grãos, né? isso mesmo. E naquele momento estava passando quem? Os escribas, os mestres da lei, os sabichões. E ali eles vão e indagam, né? Jesus por esse ato dos discípulos dele, né? E aí Jesus, né, até responde falando sobre o episódio de Davi, que o episódio de Davi, se for comparado, é muito pior, porque ele estava com fome, foi até, né, um lugar santo e comeu da comida de sacerdote, que era exclusivo para sacerdote. E quem deu essa comida foi o próprio sacerdote. Então, ali seria assim, o que é pior? A atitude de Davi com os sacerdotes ou simplesmente aqui esses discípulos apanhando porque estão com fome e pegando o que é necessário, né? Até tanto em Marcos como em Lucas fala ali o título, né, dessa atitude ser o Senhor do sábado. E aí o Senhor mesmo, né, Jesus Cristo, ele até fala, né, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Essa fala dele é muito bacana porque nesse momento, gente, dessa transição, igual o Jesus falou, né? Do Antigo para o Novo Testamento, existia muito esse negócio de quem lia afinco ali as escrituras e tinha que ser assim e não sei mais o que. A gente vai ver até o episódio de curar a mão ressequida, que foi também num sábado, né? E foi logo depois, né, inclusive, é a continuação ali. Isso. Porque as pessoas olhavam assim, tinha que fazer aquilo. E aquele ato, né, de respeitar, tudo bem, Deus falava a todo momento, quando a gente lê o Antigo Testamento, sobre isso, de preservar o sábado, de preservar e respeitar o Shabat dele, porque o Shabat é santo e tudo mais.
beleza. Só que eles estavam utilizando apenas como uma ordenança, vamos dizer assim. Eles não tinham o sentimento, né? Então aqui, quando Cristo vem, né? Ele vem mostrando essa parte do coração. Mais vale a intenção do teu coração do que você ser um mestre da lei, saber tudo detalhado. Seria aquele assim, de que adianta você saber de cabo a rabo o que está escrito, sendo que as suas atitudes não condiz com esses mandamentos, sabe? Então seria isso. E logo em seguida acontece, né, esse negócio da cura da mão ressequida de um homem, né, que foi ali de Mateus 12, do versículo 9 até o 14, que também é falado em Marcos 3 e em Lucas 6, né? E esse episódio, gente, o que é legal? Já no início fala, né, que as pessoas ali, principalmente esses mestres da lei e tudo, estavam observando Jesus de perto. Em Marcos 3, versículo 2 fala, né? Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo. Então, as atitudes de Jesus em ele ser o Senhor do sábado ali, né, estava conflitando eles, porque até então, quem era o maior de todos ali entre os israelitas era esses levitas, né, porque eles eram os conhecedores, vamos dizer assim, eles eram o que vestiam as roupas e falava com Deus, né, porque a gente não pode esquecer também que no Antigo Testamento tinha aquele que usava o Urim e o Tumim, que era para consultar o Senhor, e também que podia entrar na parte santíssima, que era o único ali que tinha o contato com Deus. E aqui, de repente, aparece um homem tranquilo, sem vestes nobres, falando e curando em nome de Deus. Como pode isso? Tá tirando a minha autoridade, tá tirando o meu glamour em si, né? Porque quando a gente vê em filmes também, né, a gente vê o quanto esses fariseus, sacerdotes, tudo tinha esse glamour neles. Eles tinham se colocado isso, né? Tanto é que quando eles caminhavam na rua, eles eram os maioral. A humildade passava longe. Então não tinha isso do coração. Eles só tinham o quê? Sou mestre da lei. Ponto. E ali o Jesus, né, já sabendo da intenção daquelas pessoas, ele mesmo olhou para aquele homem, né, que tinha a paralisia na mão e tudo, e trouxe ele ao meio ali do templo e falou, né, para ele e curou a mão dele. E ele ainda fala assim: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Então, essa fala é muito bacana porque ele até coloca, né, em parábola ali, explicando se acontece algo com a sua ovelha, que é um bem seu, né? Se ela cai e tá lá presa, por ser um sábado, você vai deixar ela lá ou você vai ajudar? Ah, não, qualquer um vai falar, eu vou ajudar. Agora, se você vê um homem doente, precisando de ajuda, porque é sábado você não vai ajudar? Então, por isso que Jesus coloca, né? É melhor fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar uma pessoa, né? Então, aqui Jesus está trazendo, né? Está conflitando essa parte das escrituras e mostrando sobre isso, né? Eu não estou trabalhando em si, né? Eu estou ajudando. Então, é isso que é preciso no Shabat. Você não precisa ficar sem fazer nada, 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 né? Você precisa ajudar, né? Ajudar o seu próximo. Uma reflexão assim que me gera, né, após ler os evangelhos, né, deixa muito claro que Jesus ele nos chama a atenção para sermos seres pensantes, né, sermos seres que analisam as escrituras e seguimos ela com mais compaixão e analisando realmente as coisas, não sendo assim, olha, é isso daqui, você tem que fazer isso, 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 tipo coisas diretrizadas, né? Tipo assim, olha, não, é isso, é só isso daqui. Algo fora disso tá errado, é punição, é pecado, nossa, é blasfêmia, vai pro inferno, coisas desse tipo. Então, assim, uma das coisas, né, que eu acho muito legal é, tipo assim, gerar em nós sermos pessoas pensantes. É igual ele falou ali, ué,
vocês não leram que Davi entrou e pegou o pão e, tipo, comeu? Ele estava com fome e, tipo, nada aconteceu com ele comer o pão que era da mesa ali, que era também destinado só aos sacerdotes. Vocês não leram isso? Vocês não entenderam isso? E, tipo assim, sempre chamando, né, a gente para ser pessoas que pensem um pouco mais, analisando as coisas com mais coração quebrantado, né? Tem muita gente que fala assim, não, olha, eu não posso fazer nada domingo de manhã, porque domingo de manhã é o dia de eu ir para a igreja. Não me desvio dessa minha conduta. E se você estiver andando e, sei lá, alguém liga para você e fala, tô passando mal, sei lá que, não, tem que esperar, porque eu tenho que ir para a igreja domingo de manhã. Então, muitas vezes, né, é legal da gente entender isso. Às vezes alguém está precisando da sua ajuda naquele horário e fala, ó, sinto muito, eu só posso depois, porque agora eu tenho que fazer isso. É coisas que se tornam rituais, né? Então, é isso que é legal da gente estar observando e que Jesus, para mim, deixa isso muito claro também. E depois, né, finalizando ali essa parte de Mateus 12, do versículo 15 até o 21, ele fala sobre grandes multidões seguirem Jesus, que também fala em Marcos 3, do versículo 7 ao 12. Aqui, gente, as pessoas já estavam sabendo, principalmente até porque Jesus no sábado vai e cura esse homem com a mão atrofiada no templo. Então a notícia estava se espalhando, mesmo que Jesus em alguns pegava e falava, olha, não comenta, não fala, não espalha, né? Aqui as pessoas já estavam sabendo e iam seguindo ele, né? Até nesse momento aqui, ele pede para os discípulos fazerem um barco para que a multidão não comprimisse Jesus e todos pudessem ouvir, né? Mas até fala que a multidão era muita, e ia um em cima do outro, e a multidão era de pessoas doentes. Ia para ele para pegar nele, tocar nele, né, e ser curado. E o que é bacana, gente, também nessa parte da característica da multidão, né? Esse doente, assim, em si, mostra aqui que é doente de paralisia, doente de tudo, mas trazendo para o nosso dia a dia, às vezes não é uma doença física, né? É uma doença espiritual. Essas são as pessoas que precisam ir até Jesus, né? Quando a gente vê essas cenas onde igrejas estão levando várias pessoas à frente, aceitando Jesus, seria como se fosse esses episódios de pessoas doentes indo até ele para tocar nele e ser curado, né? Então, é isso que Jesus nos dá, né? E é isso que ele vai fazendo, né? Aqui ele não se importava que estava muita gente, ele queria sim que as pessoas ouvissem ele queria sim ajudar as pessoas. Então, para facilitar, faz um barco e me distancia para que todos possam ouvir, que eu vou estar ajudando, né? Até fala que Jesus foi ajudando e curando aquelas pessoas. E aqui em Mateus, né, fala especificamente sobre a profecia de Isaías estar sendo cumprida, né? Então a gente vê aqui que esse ato dele ser seguido por multidão já estava sendo dito lá em Isaías, então estava se cumprindo. Então quando aqui Mateus, né, cita esse cumprimento de uma profecia que estava no Antigo Testamento, é para consolidar, né, para confirmar que esse é o Messias, que está confirmando a palavra profética que já foi dita antes, né? Então, isso que é bacana da gente ver dessa leitura de Mateus 12, do 15 ao 21. E depois, gente, a gente leu Marcos 1, do 40 ao 45, que fala ali sobre o rapaz leproso, Marcos 2, Marcos 3, tudo isso já está também em Mateus que a gente veio discutindo. Em Lucas também, Lucas 5, do 12 ao 39, ele fala sobre a mesma coisa, a cura do leproso, Jesus cura um paralítico, o chamado de Levi, que também é Mateus, Jesus é interrogado acerca do jejum, o Senhor do sábado, que daí já é Lucas 6, na última leitura. Então, todos, tanto Marcos e Mateus, a gente tratou do mesmo tema, né, das mesmas coisas que a gente veio falando em Mateus agora. E o último, né, que fala tanto em Lucas como Marcos, no finalzinho, é a escolha dos 12 apóstolos, que esse não fala em Mateus, é o último ali,
que a gente vai tratar e que é bem simples, né? Ele só fala ali, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. Então é legal da gente entender que provavelmente, né, aqui deixa bem claro isso, que tinha mais discípulos, tinha mais seguidores, tinha mais pessoas querendo seguir Jesus. Mas ele, após sair ao monte a orar no dia seguinte, ao amanhecer, ele chama todos eles e escolhe 12 deles, a quem também designou apóstolos, e coloca o nome desses 12. Então aqui dá para a gente entender que da leitura de hoje para as outras, esses 12 discípulos que vão estar seguindo ali, caminhando com Jesus. Sendo ele, né, Simão, depois Pedro, seu irmão André, Tiago e João, que também eram irmãos, Felipe, Bartolomeu, Mateus, que Levi. era o Levi, né? Tomé, Tiago, Simão, que também era chamado Zelote. Isso tinha dois Simãos, né? Um vai mudar o nome para Pedro e o outro que era um Zelote. E tinha dois Judas também, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio ser o traidor. E uma coisa legal, gente, de saber, Judas era um nome muito bonito, tá? Era um nome muito comum na época, né? Hoje são poucas As pessoas. pessoas que querem se chamar Judas. Judas é um nome meio complicado de pôr aí, porque ficou muito conhecido como, né, um nome Traidor, de né? uma pessoa traidora. E o que é bacana, gente, da gente entender, só que de Lucas 6, né, fala de ter dois Judas. Em Marcos 3 fala de ter um chamado Tadeu. E esse daí que é o conhecido, né? Então, Judas, filho de Tiago, era o Tadeu. E Bartolomeu, que também vem nos dois livros, né, tanto em Marcos como em Lucas, ele é o Natanael, que a gente já leu no episódio passado. Então, só para a gente entender sobre os nomes, às vezes a gente ouve e fala, uai, mas e esse outro seguidor? Não era mais seguidor? Então lá tinha muito esses negócios de trocar nome, né? Então é bom da gente entender. Então, quando falar de se ter dois Judas, um desses Judas é Tadeu, e se falar de Bartolomeu, é o Natanael, tá bom? E acho que é isso que a gente tem Exato. para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, estamos à disposição de vocês, tá? Já curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!